Imagine que você é um artista e 1.500 das suas telas, que você criou durante 15 anos, foram transformadas por uns soldadões em capachos e aventais para abate de gado. O que fazer se os críticos aconselham você a tratar da sua saúde mental porque árvores não são roxas? Aqui é Nina Ninaishev e hoje vamos falar sobre um artista sem o qual o impressionismo provavelmente não teria existido. Camille Pissarro, um dos 7 grandes impressionistas. Vai ser interessante, vamos lá. Se você acha que todos os impressionistas franceses são parisienses, vou te surpreender agora. O nome verdadeiro do nosso herói é Camille Jacob Pissarro, e ele nasceu em 10 de julho de 1830, a milhares de quilômetros da França, em uma pequena ilha tropical chamada Saint Thomas, no Mar do Caribe. Vou explicar em que sistema familiar único e complicado Camille se encontrou. Isso é importante. Os ancestrais paternos dele eram marranos, judeus portugueses de Bragança batizados à força durante a Inquisição. Como se sabe, ninguém pode ser amado à força, então a família vivia em constante dualidade. Em público, eles seguiam os rituais cristãos, mas em casa mantinham as tradições judaicas. O pai de Camille, Frederico, chegou a São Tomás em 1824 por um motivo doméstico banal. O tio dele faleceu, eles precisavam ajudar a viúva Rochelle Monsana Pamy a administrar a loja de comércio. E como de costume, a ajuda logo não se limitou apenas à loja. O sobrinho e a tia se apaixonaram e Rochelle engravidou. A união entre tia e sobrinho foi um escândalo e a comunidade os condenou fortemente. Então Pissarro, que cresceu em meio ao confronto, eu diria até hipocrisia e injustiça de duas culturas, acabou se tornando um ateu convicto e até mesmo anarquista. Isso será importante para nós. Aos 12 anos, o garoto é enviado através do Atlântico para Paris para estudar em um colégio comercial, onde Pissarro pega um lápis pela primeira vez e se apaixona pelo desenho. Após os estudos, Camille, aos 17 anos, retorna a São Tomás e o pai o coloca no balcão da loja da família. Durante 5 longos anos, Pissarro faz a contagem das mercadorias, vai para a contabilidade e recebe uma renda muito boa para a alegria do pai, que observa satisfeito que tem a quem deixar o negócio da família. Mas Camille detestava o trabalho de escritório e, nas horas vagas, escapava ao porto para fazer com entusiasmo esboços de navios, marinheiros e da vida portuária. E então acontece um encontro que mudaria sua vida. Em 1850, o paisagista dinamarquês Prins Melby chega ao porto de São Tomás. Ele tem apenas alguns anos a mais que Pissarro, mas já é um artista de verdade, viajando pela América do Sul. Melby, ao passar pelo porto, viu um jovem fazendo esboços e pediu para dar uma olhada em seu álbum. O que ele viu o impressionou. "Camille, você está louco", disse Melby, examinando os desenhos dos estivadores do porto. "Que loja, que contabilidade, você tem um talento colossal. Eu estou indo para a Venezuela pintar a natureza. Largue tudo e venha comigo." Pissarro entendia que, se fosse falar com o pai, ele simplesmente o trancaria. Por isso, o jovem de 20 anos escreve um bilhete curto dizendo que está largando o escritório pela pintura, deixa-o na mesa de trabalho e, à noite, embarca às escondidas com seu novo amigo no navio, Dr. Ratassa. O pai ficou furioso e, naturalmente, cortou o apoio financeiro ao filho, esperando que ele voltasse arrependido. Mas os amigos passaram 5 anos viajando pela Venezuela, onde Camille fez centenas de esboços do natural. A natureza do sul, cenas de rua coloridas, pessoas simples. Aqui, ele se aventurou como artista pela primeira vez. Mas depois de 5 anos dessa vida livre e existência miserável, agora já com 25 anos, Pissarro finalmente retorna à sua terra natal. O pai, percebendo que não conseguiria mudar o filho teimoso, cede e o deixa ir para Paris, chegando até a lhe dar uma pequena mesada mensal para que ele pudesse estudar apenas com verdadeiros profissionais. E Pissarro parte novamente para Paris. É preciso explicar como era o sistema de arte em Paris, então capital mundial da arte, destino de artistas de todo o mundo. O espaço artístico francês do século XIX era um monopólio totalitário. Todo o poder pertence à Academia de Belas Artes. É ela que organiza anualmente uma exposição e venda de quadros de todos os artistas, o Salão de Paris. No final, os melhores artistas recebem medalha. A única maneira de um artista conseguir clientes, vender um quadro e simplesmente não morrer de fome é passar pelo crivo do Salão de Paris e obter a aprovação dos acadêmicos. Como funcionava o mecanismo do salão? O artista submetia suas telas a um júri de acadêmicos. Se a tela fosse pintada seguindo as rígidas regras do academicismo, fundo escuro, tema histórico ou mitológico, pincelada polida e sem traço visível, era aceita.
Se o júri rejeitasse o quadro, colocavam no verso um carimbo vergonhoso com a letra R, de recusado. Depois disso, vender a obra por um preço razoável se torna praticamente impossível, e os próprios clientes passam a evitar o artista. Por isso, os artistas temiam essa marca negra como o diabo à cruz e evitavam qualquer experimento. Pissarro tentou honestamente se encaixar no sistema e entrou na Escola de Belas Artes, mas o método acadêmico rapidamente começou a sufocá-lo. Na escola, obrigam os alunos a copiar moldes de gesso por anos e trabalhar em um ateliê escuro seguindo regras criadas 200 anos antes. Kizaru já estava acostumado ao sol caribenho e à liberdade de pensar e criar. Então ele encontra uma alternativa, um ateliê particular. A mais famosa na época era a Academia Suíça, pela qual passaram quase todas as estrelas da pintura. Aqui é importante explicar quem era esse suíço. Esse homem não era artista e não tinha nenhuma relação com a teoria da arte. Quando jovem, ele trabalhou como modelo profissional, enriqueceu, alugou um espaço e começou a alugá-lo para pintores iniciantes por um preço simbólico. Por alguns francos, os artistas podiam ir até lá e pintar uma modelo ao vivo, sem palestras ou supervisão de professores, trocar opiniões com colegas, discutir, aprender uns com os outros. Foi justamente na Academia Suíça que Pissarro, aos 29 anos, conheceu os ainda jovens Claude Monet e Paul Cézanne. No canal há vídeos sobre ambos, assistam e confiram os links na descrição. Camille era mais velho que eles, já tinha experiência de viagens e, por natureza, era calmo, ponderado e sensato. E ele naturalmente se torna, para esse grupo ainda desconhecido, uma espécie de irmão mais velho. Paralelamente, Pissarro procura por mestres vivos para si mesmo. Ele vai até o paisagista Camille Corot, um verdadeiro clássico vivo da paisagem francesa, e um mestre reconhecido. Na Exposição Universal de 1855 em Paris, o próprio imperador Napoleão III comprou uma de suas pinturas. Vou fazer um vídeo sobre ele, inscreva-se para não perder. Pissarro foi até Carro, que tinha 60 anos. O mestre, que não aceitava aprendizes, ao ver o trabalho de Pissarro, acolheu calorosamente o recém-chegado das Ilhas do Caribe e permitiu que trabalhasse em sua oficina. O principal conselho que Carro deu ao jovem Pissarro determinou todo o seu destino futuro. Pinte aquilo que você mesmo vê e sente. O fundamental é a primeira impressão e trabalhar ao ar livre, não dentro da academia. Em 1859, Pissarro, aos 28 anos, enviou pela primeira vez uma obra para o Salão de Paris. Para ter sua obra aceita, ele usou um truque. Ele envia o quadro para o salão e se apresenta no catálogo como aluno de Antoine Melby, irmão de seu amigo Fritz, aquele mesmo que o levou para a Venezuela, e o júri aceita a obra. O quadro foi colocado no canto escuro, perto do teto, e ninguém percebeu, mas para Pissarro isso foi um avanço e parecia ser o início de tudo. Mas nesse mesmo ano de 1859, os pais de Pissarro se mudam para Paris. E junto com eles vem a empregada de sua mãe, uma simples camponesa católica da Borgonha chamada Julie Vellet. E Camille, que já havia decepcionado o pai com suas rebeldias, se apaixona pela empregada da casa. O pai de Pissarro, que já enfrentou rejeição da comunidade por um casamento ilegal, reagiu de forma muito dura. Ele se recusou categoricamente a aceitar o relacionamento do filho com uma empregada sem instrução e lhe deu um ultimato: ou meu dinheiro ou essa camponesa. O que você acha que Camille vai escolher? Correto, a mesma coisa que seu pai escolheu no passado: o amor. O pai imediatamente corta o apoio financeiro e Camille acaba na rua sem um centavo no bolso. Em 1863, nasce o primogênito deles, o filho Lucien, e o pintor de paisagens, desconhecido por todos, não tem dinheiro nem para comida. Para sobreviver, a família precisou deixar Paris e se mudar para o subúrbio de Varennes-Saint-Hilaire. Lá, Julie assume todas as tarefas domésticas e faz uma horta para alimentar o filho e o marido com batatas e repolho. Oficialmente, eles só vão se casar 7 anos depois, em 1870, mas por enquanto vivem à beira da absoluta miséria. Mas, apesar da existência difícil e, eu diria até, graças a ela, é justamente nesse período que se forma a linguagem única de Pissarro. Ele vive em uma pequena vila, ele não tem dinheiro nem para viajar, e até mesmo para comprar tintas é difícil. E a única coisa que lhe resta é pintar o que vê ao seu redor. Paisagens rurais da pitoresca França provincial. Enquanto Delacroix e Renoir vão atrás de cores vibrantes na Argélia e Gauguin mais tarde foge para o Tahiti, Pissarro se apaixona gradualmente pela natureza modesta e discreta do norte da França. Olhe para a pintura de Varennes-Saint-Hilaire.
Olhe para essa composição, sem pompa, sem aquela beleza acadêmica inventada. Um campo comum, mulheres colhendo capim, um céu suave e infinito. Atenção, as pessoas não têm detalhes como em retratos acadêmicos e muitas vezes seus rostos nem são desenhados. A pincelada é grossa e visível, enquanto o academicismo exigia que fosse quase imperceptível. Pissarro não se prende a detalhes minuciosos, ele se encanta com a composição e o clima, que procurava transmitir pelas cores. Para Pissarro, a pessoa na tela integra a natureza, sendo apenas parte do ambiente colorido, não uma estrela do palco. Em 1863, o júri do salão ficou completamente furioso e rejeitou as telas de nada menos que 3.000 artistas. Estourou um escândalo tão grande que chegou até o próprio imperador. O imperador Napoleão III foi obrigado a criar o chamado Salão dos Recusados, uma exposição alternativa onde os rebeldes não reconhecidos puderam mostrar seus trabalhos pela primeira vez. Pissarro também foi recusado pelo Salão de Paris naquele ano, e ele está expondo no Salão dos Recusados junto com Edouard Manet. O salão faz enorme sucesso com o público, porém as pessoas entram lá como se fosse um espetáculo de circo, para rir e apontar o dedo para as pinturas desses que, na opinião deles, não sabiam pintar, com pinceladas grandes e descuidadas e rostos sem traços. Nenhum quadro de Pissarro conseguiu ser vendido, mas ele nem pensava em voltar à pintura acadêmica. Agora vamos para Paris dos anos 1860 na Rua Batignolles, no Café Gerbois, e descobrir de onde surgiu também Edouard Manet na exposição ao lado de Pissarro. Não confunda com Claude Monet. Tem um vídeo sobre Edouard Manet no canal, assista, está muito interessante. Então, Paris, Café Gerbois. Hoje em dia só se encontram turistas por aqui. Naquela época, era o lugar mais barulhento, cheio de fumaça e extremamente perigoso para a arte acadêmica, onde nasciam ideias que logo destruiriam o academicismo, com regras ferozes e insuportavelmente entediantes. Às sextas-feiras, toda a turma de Batignolles se reúne aqui em volta da grande mesa. Edouard Manet, o principal dandy e líder informal, o provocador Edgar Degas, o jovem e impetuoso Claude Monet e seu amigo quieto, Auguste Renoir. Todos eles, exceto Edouard Manet, têm entre 20 e 25 anos, são jovens, apaixonados e estão completamente cansados do conservadorismo da academia. Eles discutem intensamente as ideias da nova pintura, que desenvolvem juntos. Em breve, esse aglomerado de ideias vai se transformar no que hoje chamamos de impressionismo. E, entre esse grupo jovem e efervescente, está sentado um homem de 35 anos com uma longa e espessa barba, Camille Pissarro, que regularmente fazia uma viagem de 1 hora toda semana de sua vila remota para participar dos encontros semanais com seus colegas. Sabe quem ele era nessa turma? Era o principal pacificador e a âncora psicológica. O temperamental Degas podia brigar com Manet em meio minuto. Manet ia aos extremos, mas Pissarro, com sua calma e equilíbrio, apaziguava qualquer conflito. Entre todos, ele era provavelmente o mais persistente e o maior fã da nova abordagem à pintura. Pissarro era mais velho que a maioria dos rebeldes. Ele era 2 anos mais velho que Manet, 4 anos mais velho que Degas, 9 anos mais velho que Cézanne e, para sua sorte, 10 anos mais velho que Monet. Até mesmo os mais impulsivos ouviam sua opinião. Foi justamente Pissarro quem levou ao Café Gerbois o reservado e excêntrico Paul Cézanne, que conheceu na Academia Suíça, assim como Armand Guillaumin. Nas mesas do Gerbois, discutia-se intensamente que o júri do salão oficial jamais reconheceria sua pintura. Foi ali que Pissarro, Manet e Degas amadureceram a ideia de criar uma comunidade independente e cooperativa e organizar sua própria exposição. Assim, em 1874 nasce o impressionismo. Vou explicar rapidamente o impressionismo e como ele contrastava com o academicismo. O academicismo existia de forma inalterada há mais de 200 anos desde que Poussin estabeleceu suas regras. Quadros mitológicos ou heróicos, com o ser humano no centro, um drama contido, todos os detalhes pintados de forma meticulosa para criar uma sensação de realidade indistinguível. Mas todos os temas já haviam sido pintados centenas de vezes, todas as técnicas testadas, e a própria pintura sufocava sob o conservadorismo sob a rígida supervisão da Academia de Belas Artes, sem a menor chance para experimentos. E então surge um grupo de jovens artistas, que recebe a ajuda da revolução tecnológica, graças à qual foram inventadas primeiro as tintas químicas, mais vivas, mais baratas e duráveis, e depois uma invenção totalmente revolucionária, o tubo de tinta. Antes, as tintas eram misturadas no ateliê, secavam rápido e eram difíceis de transportar. O tubo de tinta revolucionou o mundo dos artistas.
Uma simples tampa de rosca, por mais banal que possa parecer para nós hoje, permitiu aos artistas levar as tintas para fora, espremer, fechar e a tinta química se conservava por quanto tempo fosse necessário. E os jovens artistas, não limitados pelo academicismo, foram pintar ao ar livre, não de memória, mas ao vivo. Novas tintas, novas cores vivas, o dia e o clima mutável exigiam muito mais rapidez na pintura, e surgiu um estilo em que os artistas não detalhavam cada pequena coisa, mas com apenas alguns movimentos precisos criavam uma espécie de mosaico de pinceladas. As tintas eram misturadas direto na tela, não na paleta, criando novas possibilidades. Os jovens artistas começaram a aprimorar a habilidade de aplicar o menor número possível de pinceladas precisas e habilidosas, e ao mesmo tempo retratar o estudo que tinham diante dos olhos sem perder nem o clima nem a veracidade da paisagem. Essa era uma abordagem diametralmente oposta ao classicismo, eu diria até hostil a ele. Há quem pense que os impressionistas eram diletantes despreocupados, que não sabiam desenhar detalhes e por isso pintavam rápido e sem cuidado. Na verdade, eles, é claro, conheciam a técnica acadêmica, só que ela era entediante para eles. Eles buscavam e absorviam tudo o que era novo, logo descobrindo que todas as sombras na natureza não são pretas, que qualquer objeto ou sombra sempre tem cor. Na cor da luz que incide sobre ele, seja a luz do entardecer, da manhã ou de uma lamparina a óleo, assim como na cor do objeto próximo que se reflete nele. Eles chamaram esse efeito de reflexos e declararam as sombras pretas como um resquício arcaico do academicismo cego, trancado em ateliês à luz de lamparinas a óleo. E Pissarro, é claro, foi um dos mais fervorosos adeptos das novas ideias. Logo você verá isso. Também vamos analisar como funcionava o mercado de arte da época, isso é importante. Vender um quadro sem o salão, como você já sabe, era quase impossível. Mas em meados da década de 1860, surge uma nova figura no mercado, um novo jogador que não existia antes, o negociante de arte independente. Basicamente, um gerente de arte do tipo moderno que assume a função do salão, um investidor que procura talentos promissores e compra seus quadros para revenda, assumindo todos os riscos de uma avaliação equivocada. O principal deles foi Paul Durand-Ruel. Durand-Ruel percebeu antes dos outros o que os funcionários da academia não entendiam: o futuro pertence aos artistas independentes. Ele passou a adquirir quadros dos rebeldes pobres, como Pissarro. Comprava por uma ninharia, claro, mas para a família de Camille, cujos quadros ninguém comprava, era a única chance de não morrer de fome, assim como para Monet e Renoir. Todos viveram 30 anos graças aos arriscados investimentos de Durand-Ruel, que quase faliu, mas esses anos permitiram que novas ideias sobrevivessem. E em 1864, Pissarro pinta o quadro A Estrada. O tema da estrada será frequente em toda a obra dele, vocês vão notar isso. Prestem atenção em como a estrada de terra avança para o fundo da tela. Aqui já não há tinta preta para as sombras. Tudo é pintado com tons naturais, suaves, um pouco sombrios, nos quais ele não tenta criar meios tons. As próprias sombras formam a composição. Em 1865, Pissarro e Julie têm o segundo filho, uma filha chamada Jeanne, e eles se mudam para Paris, esperando viver aqui com o pouco dinheiro que ele recebia de Durand-Ruel. Paris ficou caro demais para eles e, no mesmo ano, mudaram-se para Pontoise. Julie fazia escândalos de vez em quando. Ela gritava, chorava, exigia que Camille largasse essas lambanças e fosse trabalhar como pintor de paredes ou comerciante, para ganhar pelo menos um pouco de dinheiro. E Pissarro suspirava, a abraçava e seguia para o cavalete. Mas veja o que ele pinta nesses anos tão difíceis. Vamos analisar o Hermitage em Pontoise. Olhe para esta tela. Nada de castelos suntuosos, nada de fantasias irreais, apenas uma colina comum, casas modestas de 2 andares, uma estrada rural sinuosa e pessoas passeando. Mas repare na luz. Veja como Pissarro transmite o ar cheio de sol. A vegetação é viçosa, os telhados são quentes, ocres. É pura poesia da vida cotidiana, transmitida por novos meios pictóricos, e esse foi o principal experimento dele. Eu sempre digo que o impressionismo precisa ser visto ao vivo. É preciso observar como as pinceladas são aplicadas e como, com sua direção e tamanho, elas criam um relevo adicional na pintura, guiando nosso olhar pelas linhas pensadas pelo artista, e de longe, se fundindo em uma imagem geral, que de perto se desfaz em manchas de cor separadas. Agora vamos comparar imediatamente o Hermitage em Pontoise com outra pintura dele do mesmo ano, Rua em Pontoise. Percebe a diferença? O tema é o mesmo, uma rua da cidade, mas o dia está nublado.
Veja como toda a paleta muda. O céu está coberto de nuvens, as pedras molhadas da calçada refletem a luz cinzenta. O verde das folhas e as telhas vermelhas perdem o brilho, envoltos por névoa úmida e acinzentada. Um artista acadêmico pintaria tudo isso com tintas pretas e marrons no ateliê, desenhando cada folha de memória. Pissarro, por sua vez, ficava na rua com o cavalete e um guarda-chuva sob a garoa, captando as nuances mais precisas de cor, que seria simplesmente impossível memorizar e reproduzir no ateliê. 3 anos depois, em 1870, Pissarro muda-se para Louveciennes, onde cria uma obra atrás da outra. Dê uma olhada em outra obra, A Diligência em Louveciennes. Outono, cidade lavada pela chuva, carruagem desliza na estrada molhada, trazendo paz e harmonia à paisagem. As mesmas pinceladas de sempre. Pinceladas, o mesmo jogo de mosaico colorido e a construção da realidade, transferida como está, diretamente para a tela, às vezes até sem um esboço prévio. Pissarro, aos 40 anos ainda não é reconhecido, exceto por colegas igualmente não reconhecidos e Durand Ruel. Por isso, ele pinta sem parar para si mesmo e em sua casa, em Louveciennes, acumulam-se obras dos últimos 15 anos de trabalho. Chega julho de 1870 e ninguém, nem Camille, nem Julie, ainda sabe que em apenas alguns meses vai estourar a Guerra Franco-Prussiana e toda a vida deles, junto com essas pinturas, será destruída e pisoteada na lama. Então, julho de 1870, a Guerra Franco-Prussiana explode de repente. A França ataca a Prússia, mas os eventos se tornam catastróficos e as batalhas logo chegam ao território francês. O exército francês sofre sucessivas derrotas enquanto as tropas prussianas avançam rapidamente rumo a Paris. Louveciennes fica bem na linha de avanço do exército inimigo. Camille está com Julie, que está grávida, e 2 filhos pequenos. Ficar não é uma opção, é preciso salvar a família. Com muita pressa, pegam só o essencial e deixam a casa. No ateliê, Pissarro deixa cuidadosamente empilhadas as telas, praticamente todo o seu arquivo de 15 anos de trabalho, cerca de 1.500 quadros e estudos. Claro, naquela época, em 1870, essas pinturas não eram consideradas obras-primas. Para o público e os negociantes de arte, Pissarro era praticamente um artista não reconhecido, cujas obras quase não eram vendidas. Mas para o próprio Camilo, isso foi uma tragédia, 15 anos de suas buscas criativas. A família foge para o oeste da França, na Bretanha, para a casa do amigo de Pissarro, o pintor Ludovic Piette. Quando percebe que a guerra vai durar, Camilo resolve ir ainda mais longe para a Inglaterra. Enquanto isso, soldados russos ocupam a casa abandonada do artista e acampam lá. Um matadouro regimental foi montado no quintal da casa. Era necessário cortar as carcaças do gado e se locomover pela lama de outono no quintal. E então, eles encontram centenas de telas densas e bem preparadas de Pissarro e decidem que a própria sorte caiu em suas mãos. Mas não no sentido de enriquecer com pintura de verdade, e sim porque essas telas eram perfeitas para cortar aventais para o abate do gado, e também podiam ser usadas para forrar o caminho, para não sujar as botas na lama. E foi exatamente isso que eles fizeram. Se vocês, descendentes daqueles soldados, hoje soubessem os nomes deles e imaginassem sobre quais fortunas eles pisaram com suas botas, teriam um choque de cair duro. Por exemplo, em 2014, o quadro de Camille Pissarro, Boulevard Montmartre, Manhã de Primavera, pintado em 1897, foi vendido por 32 milhões de dólares. E lá havia 1.500 dessas telas. Se bem cuidadas, os descendentes desses soldados teriam uma vida confortável por centenas de gerações, mas simplesmente pisavam nelas para não sujar os pés de lama e sangue. Quando Pissarro voltar da guerra, de suas 1.500 obras, restarão menos de 40. 15 anos de trabalho foram simplesmente pisoteados na lama. Londres não recebeu Pissarro muito bem. Língua estrangeira, país estrangeiro, status de refugiado, falta de compradores, clima sombrio e constante falta de dinheiro. Da carta de Pissarro ao crítico Théodore Duret, só no exterior você sente como a França é grande e maravilhosa. Aqui tudo é diferente. Você só encontra indiferença, desprezo e grosseria. Os artistas aqui sentem inveja e não confiam uns nos outros. Aqui não existe arte, tudo é objeto de comércio. Mas também havia pontos positivos. Em Londres, Pissarro cruza com Claude Monet, que também fugiu da guerra. Eles conversam muito e visitam museus juntos. Na National Gallery, eles encontram e estudam detalhadamente pela primeira vez as obras dos mestres ingleses John Constable e do grande William Turner, talvez o artista britânico mais reconhecido de todos os tempos. Assista ao vídeo sobre ele, vou deixar o link na descrição.
Turner pintava paisagens marítimas. Ele foi uma espécie de revolucionário na pintura. Ele inventou uma nova técnica de pintura, aplicando tintas espessas na tela e espalhando-as com as mãos e panos, criando redemoinhos dinâmicos, como se dissolvesse os objetos na força devoradora dos elementos. Isso era o oposto do academicismo, contrariando totalmente esse estilo. Turner já era um mestre reconhecido na Grã-Bretanha, apesar de ter morrido 20 anos antes dos eventos citados. O estilo de Turner foi um verdadeiro precursor do impressionismo, provando que a luz e a cor são mais importantes do que o próprio objeto. Para os artistas, era como encontrar alguém que já tivesse olhado para o futuro e alcançado sucesso onde a Academia Francesa não lhes permitia respirar. Em Londres, os amigos inspirados reencontram Paul Duran-Ruel. Foi em Londres que Duran-Ruel abriu sua primeira galeria independente e retomou a compra regular das paisagens deles, o que literalmente salvou as famílias dos dois artistas fugitivos da fome. Mais ou menos nessa época, é publicada e traduzida para o francês uma obra importante do proprietário da manufatura de tapeçarias, Eugène Chevreul. Observando os processos de fabricação das tapeçarias, ele percebeu que pequenos pontos coloridos, quando colocados lado a lado, de longe se fundem em uma terceira cor. E ele publica um livro no qual, pela primeira vez, inventa o círculo cromático, onde as cores são dispostas de forma que as opostas criam combinações harmoniosas. Chevreul descreve a lei da mistura óptica que, aplicada à pintura, soa mais ou menos assim. Se colocarmos na tela dois toques de cores opostas lado a lado, por exemplo, amarelo e violeta, de longe eles não se misturam em uma sujeira marrom, como aconteceria se misturássemos essas duas cores na paleta, mas criam um efeito de luz viva e vibrante. E logo todos os artistas literalmente enlouquecerão com esse truque visual. E Pissarro, junto com os impressionistas, abandona de vez o uso da tinta preta para representar as sombras. Confira a obra A Estrada, de Pissarro, pintada justamente no período em que ele estava na Inglaterra. Veja esse tema modesto. Uma estrada rural comum, uma cena de rua coberta de neve, algumas figuras e galhos nus das árvores. Preste atenção em como a estrada foi pintada. Ela não está simplesmente pintada de marrom como fariam os acadêmicos. Ela reflete o céu. A estrada está pintada com reflexos rosados do céu ao entardecer, e essa luz avermelhada na pintura dá um tom carmesim a toda a paisagem. E é exatamente assim que veríamos essa cena se tirássemos uma fotografia. Todos os objetos estariam tingidos de rosa, mas na vida real nosso cérebro sabe que as árvores são marrons, as casas são brancas, e ele remove essas impurezas rosadas. Durante séculos, artistas pintaram assim até a chegada dos impressionistas com seus reflexos. Em 1871, a Guerra Franco-Prussiana chega ao fim. Pissarro retorna à França para as cinzas de Louveciennes. Quase todas as suas obras antigas foram destruídas, mas ele, junto com Manet e Duran-Ruel, ao retornar, inspirados pelo exemplo de Turner e vendo que a nova arte poderia ser reconhecida, planejaram um ousado desafio aos acadêmicos, o seu próprio. Após a guerra, Pissarro enfrenta grande dificuldade. O ateliê em Louveciennes foi destruído. Ele teve seu terceiro filho e o Salão Oficial de Paris continuava rejeitando os artistas independentes com a mesma crueldade de sempre. É hora de pôr em prática os planos de conquistar o mundo. No final de 1873, eles criam a chamada Sociedade Cooperativa Anônima de Artistas, Pintores, Escultores e Gravadores. As contribuições são 60 francos anuais. O espaço é encontrado por Degas. Eles alugam o antigo estúdio fotográfico do famoso Nadar, no Boulevard des Capucines, 35. Em 15 de abril de 1874, 2 semanas antes da abertura do Salão Oficial, eles inauguram sua primeira exposição independente. Nela participam Monet, Degas, Renoir, Cézanne, Sisley, Pissarro e Cézanne com o apoio de Duran-Ruel. E é justamente Pissarro nesta fase que atua como principal administrador e diplomata. Por exemplo, Monet e Degas eram categoricamente contra permitir que Paul Cézanne participasse da exposição. As obras dele pareciam-lhes muito grosseiras e selvagens, mas Pissarro foi irredutível. Ele achava que um grupo mais representativo era melhor e convenceu todos a aceitar Cézanne. No entanto, a exposição acabou sendo um desastre financeiro. Embora em um mês ela tenha recebido até 3.500 visitantes, a maioria ia lá literalmente como se fosse uma sala de espelhos, uma atração para rir dos desajeitados. O jornalista do jornal Le Charivari, Louis Leroy, escreve um famoso artigo crítico sobre a exposição e, em particular, sobre a pintura de Claude Monet, impressão Nascer do Sol. Em sua nota satírica, ele zomba chamando todo o grupo de impressionistas impressioneiros, insinuando que eles não sabem desenhar e apenas apresentam suas impressões imaturas.
Como pinturas acabadas. A palavra impressionistas era um insulto, mas os artistas a adotaram e a transformaram em sua marca oficial. Pissarro expôs 5 de suas paisagens. A crítica recebeu o trabalho dele com incompreensão. Um dos críticos escreveu: "Façam o senhor Pissarro entender que as árvores não são violetas, que o céu não tem a cor de manteiga fresca e que não existe mente capaz de perceber tais equívocos." Veja, eles ainda não conseguiam enxergar o que nós hoje simplesmente já sabemos. Nossos rostos sob uma lâmpada verde refletem verde e as folhas das árvores ao pôr do sol refletem tons avermelhados. Imagine o quão difícil foi para os impressionistas convencer todo esse público teimoso a literalmente olhar para o mundo com novos olhos e finalmente enxergar aquelas cores que nosso cérebro esconde de nós. Naquela época, era como conseguir ver a figura nas imagens 3D, nem todo mundo era capaz disso. De 1872 a 1882, o principal foco criativo e o centro de Pissarro tornou-se Pontoise, uma pequena cidade provincial ao noroeste de Paris, onde morava Paul Cézanne, que naquela época ainda era considerado um selvagem do sul. Só Pissarro percebeu de imediato seu talento. Cézanne depois agradeceu, dizendo que Pissarro o salvou como artista. Sem Cézanne, não existiriam cubismo nem fauvismo. Pissarro mudou-se para perto de Cézanne e por 2 anos ambos trabalharam juntos, trocando conhecimentos e se enriquecendo mutuamente. Vale ressaltar também que a viagem de Pissarro para a Inglaterra era um luxo quase inacessível para aquela época. Poucos podiam se dar a esse luxo. Por isso, o conhecimento que ele trouxe de lá era realmente único. Naquela época, sem internet ou impressão colorida, era necessário ir pessoalmente ver as pinturas de Turner em sua beleza. Pissarro orienta Cézanne a deixar sombras acadêmicas e opacas, variar a pincelada e perceber a luz na natureza. 30 anos depois, já sendo um mestre reconhecido, Cézanne escreverá Paul Cézanne, aluno de Pissarro. Apesar da rejeição ferrenha de suas pinturas pelo público e pelos acadêmicos, no meio profissional Pissarro, devido ao seu caráter, experiência, idade e talento, era profundamente respeitado. E logo muitos jovens artistas foram até ele em Pontoise para aprender a arte. Pissarro nunca se chamou de professor e nunca cobrou dinheiro deles. Ele oferecia um formato simples. Venha, fique ao meu lado, coloque o cavalete e pinte o mesmo que eu. Vamos discutir e experimentar. Para artistas iniciantes como o jovem Paul Gauguin, que chegou até ele um pouco depois, essa era a melhor escola do mundo. Em breve terá um vídeo interessante sobre Gauguin, inscreva-se para não perder. Vamos ver o que Pissarro pintava em Pontoise e por que isso irritava tanto os críticos acadêmicos. Dê uma olhada na pintura geada, provavelmente a obra mais famosa de Pissarro, porque foi justamente ela que ele exibiu na primeira exposição dos impressionistas em 1874. Veja o tema: um campo arado coberto de geada matinal, um camponês com uma cesta caminhando por uma estrada rural. Nós olhamos para essa pintura e não vemos nada de subversivo nela, e agora vai ser útil aquilo que eu contei para vocês antes. Por que o público ficou indignado? Bem, em primeiro lugar, a paisagem acadêmica deveria retratar algo nobre, ruínas romanas, árvores verdes perfeitas, figuras mitológicas. Pissarro mostra uma lavoura banal, um camponês que nem está bem definido e uma sujeira morta. É uma pintura sobre sujeira. E em segundo lugar, sobre sujeira azul. Que absurdo é esse? Pode haver algo mais vulgar? Era só isso que o público via. Foi assim que Louis Leroy comentou sobre essa pintura naquele famoso artigo crítico. Nele, supostamente, 2 pessoas vão à exposição e discutem sobre ela. Ao ver essa paisagem magnífica, pensou que seus óculos estavam embaçados. Após limpar as lentes, colocou-os de volta no nariz. "Em nome de Michelon", exclamou ele. "O que é isso, afinal? Você vê tão bem quanto eu? Isso é geada branca sobre os sulcos profundamente marcados da terra." São sulcos? Isso é geada? Isso parece mais com arranhões, sem forma em uma tela suja. Onde está o começo e o fim? Onde está o topo e a base? Onde está a parte de trás e a da frente? E a frente? Talvez? Mas aqui há uma impressão. Mas preste atenção ao trabalho técnico com o tom. A luz do sol da manhã atravessa as faixas de geada. Longas sombras azuladas das árvores cruzam o solo solto e fofo. Pissarro não inventa uma imagem bonita, ele registra o estado físico da atmosfera em uma hora específica do inverno e colore a paisagem com cores reais e vivas. Em 1873, uma grave crise da bolsa começou na França e na Europa, como consequência da Guerra Franco-Prussiana. Durand-Ruel ficou à beira da falência e, em 1874, parou completamente de comprar quadros dos impressionistas.
A única fonte de renda estável sumiu, deixando Pissarro com a família para sustentar. Para conseguir ao menos algum dinheiro, em março de 1875, Pissarro, junto com Manet, Renoir e Berthe Morisot, organizou um leilão público na casa de leilões Hotel Drouot. Foi um fracasso catastrófico. O público foi ao leilão especialmente para zombar das pinturas, e os preços caíram a um mínimo desanimador. As obras de Pissarro eram vendidas com enormes descontos, em média de 50 a 150 francos, mal cobriam o custo da moldura. Com 100 a 150 francos naquela época, uma pessoa podia viver de forma muito apertada, mas não uma família. Nesse período, Pissarro era salvo por raras compras pontuais de colecionadores particulares. Em 1875, aos 45 anos, Pissarro estava em extrema necessidade. Ele já tinha 3 filhos, uma filha falecera. Sua esposa, Julie, enviava cartas desesperadas de Pontoise, pedindo que ele conseguisse ao menos alguns francos para pão, mercado e lenha. As pinturas eram vendidas com dificuldade, mas esse dinheiro era catastroficamente insuficiente para uma vida normal. Por isso, Pissarro era obrigado a pedir dinheiro emprestado aos amigos constantemente, em especial de Edouard Manet e Caillebotte. Pensou até em buscar um trabalho simples para complementar a renda. Nesse período, ele pinta seu famoso autorretrato. Autorretrato. Vemos um homem idoso, calvo, com uma espessa barba grisalha de patriarca bíblico nos olhando. Um pouco cansado, mas ainda assim determinado. Imagine, o homem já trabalhou com pintura por 20 anos, ele tem 3 filhos, perdeu uma filha, a esposa reclama, os quadros não são vendidos e o futuro é incerto. Mas Pissarro continua todos os dias pegando sua caixa de tintas e saindo para as colinas de Pontoise. No início dos anos 80, a Frente Unida dos Impressionistas começa a se desfazer. Das 8 exposições dos impressionistas, 5 já ocorreram e todas fracassaram. Os artistas discordam sobre a pintura e o relacionamento com o salão oficial. Muitos artistas, como Renoir e Monet, tentam entrar lá, enquanto outros, como Pissarro, são categoricamente contra. Surgem novos artistas com novas técnicas, que competem com o impressionismo e que agora, por sua vez, não são aceitos pelos próprios impressionistas. A única pessoa que se recusa categoricamente a trair a ideia de uma associação independente é Pissarro. No final, ele se tornará o único artista na história a participar de todas as 8 exposições independentes dos impressionistas. Camille tenta manter o grupo unido e convida sangue novo para as exposições. Primeiro Paul Gauguin, depois Georges Seurat e Paul Signac. Por causa disso, Monet e Degas ficam furiosos, surgem escândalos, mas Pissarro tem certeza, a arte não pode estagnar. Porque justamente ele, e aqui nos serão úteis, os conhecimentos sobre a infância de Pissarro. Pissarro era um anarquista convicto e ideológico. Ele lia obras de Piotr Kropotkin e Élisée Reclus, que sonhavam com a queda da monarquia, o fim do regime burguês e uma sociedade de trabalhadores livres. Desde criança, ao ver 2 ideologias em conflito, como seus pais fingiam ser católicos e a hipocrisia das pessoas, ele acabou rejeitando todas as ideologias. Pissarro nunca propagou suas opiniões políticas de forma direta através da arte. Ele não pintava barricadas, greves ou represálias sangrentas. Seu anarquismo na pintura aparecia em 2 pontos. Rejeitava gostos burgueses e, por princípio, não buscava agradar ao público abastado, que via como vulgar, e também pela representação do trabalho camponês. Os heróis de suas telas não são damas da elite, mas moças do campo, coletoras de maçãs e ceifadores. Ao mesmo tempo, Pissarro os retrata com enorme dignidade humana, sem falsa doçura ou piedade. E foi justamente graças ao seu anarquismo e à recusa de qualquer ideologia que lhe foi muito mais fácil aceitar tudo o que de novo surgia diante de seus olhos. Logo, ele se aventurou por um caminho sem saída, porém interessante, que virou tendência marcante na arte. No início dos anos 80, Durand Ruel finalmente se recuperou da crise da Bolsa de Valores de 1873. O público, embora resistisse, o negociante convencia ano após ano um cliente após o outro e construiu uma boa base de clientes. Sua posição tornou-se tão sólida que Durand Ruel assinou um contrato com Pissarro, pelo qual começou a pagar-lhe um adiantamento regular de 500 francos em troca do direito exclusivo de comprar suas novas telas. Isso garantiu renda estável à família Pissarro. Senhor Durand Ruel, preciso de 150 francos até o fim da semana para pagar uma promissória. Eu lhe trarei 3 novas telas na terça-feira. Esse é um trecho típico das cartas diárias deles dos anos 80. E também, em 1883, Durand Ruel organizou em Paris a primeira grande exposição individual de Pissarro, 50 telas,
Embora a reação da imprensa tenha sido morna, isso, no entanto, elevou o artista do status de rebelde escandaloso para o de quase reconhecido mestre. A virada nas vendas ocorreu com a entrada de Duran Ruel no mercado americano. Na Europa, a burguesia ainda via o impressionismo com desconfiança, mas nos Estados Unidos, os ricos industriais buscavam uma arte europeia nova e fresca. Tudo o que vinha da Europa era considerado muito prestigioso, e os burgueses americanos tinham muito dinheiro e compravam arte europeia com prazer. Em 1885 e 1886, Duran Ruel levou uma enorme coleção de impressionistas para Nova York e abriu sua galeria lá. Para os americanos, Pissarro foi uma descoberta. Suas paisagens ensolaradas e pinturas de Pontoise eram muito mais procuradas do que em Paris conservadora. Em 1885, as pinturas de Pissarro, que já tinha 55 anos, imagine só, quase toda a vida dele foi de pobreza em nome de um sonho. Mesmo na Europa, suas obras já não eram vendidas pelos humilhantes 50 francos como no leilão de 1875, mas por 500 a 1.500 francos por tela. Isso ainda era pouco perto dos honorários dos acadêmicos reconhecidos, que chegavam a 100 mil francos. Mas isso permitiu que Camille finalmente alugasse uma casa espaçosa em Eragny-sur-Epte, que mais tarde ele conseguiu comprar em definitivo e respirar aliviado após 3 décadas de pobreza. Mas vamos voltar um pouco, ao momento em que Pissarro é apresentado ao artista de 26 anos, Georges Seurat, que desenvolveu uma nova técnica científica de pintura, o pontilhismo ou divisionismo, baseado justamente naquele círculo cromático sobre o qual falei para vocês acima. Seurat sugeriu abandonar a pincelada ampla dos impressionistas. Em vez disso, ele cobria toda a tela com pequenos pontos rigorosamente separados de cores puras. O mestre não misturava as tintas nem na paleta, nem na tela. Supunha-se que, ao olhar de longe, o olho humano faria a mistura físico-óptica por si só e obteria uma cor de brilho sem precedentes. Qualquer mestre da idade de Pissarro daria de ombros e chamaria os jovens de sonhadores, mas Pissarro se entusiasmou com a ideia e por alguns anos se dedicou ao pontilhismo. Durante a difícil preparação para a 8ª e última exposição dos impressionistas, Pissarro desafiou publicamente seus colegas. Apesar do forte protesto de Manet, Renoir e Degas, Camille insistiu para que as pinturas de Georges Seurat, Paul Signac, assim como suas próprias obras na nova técnica do pontilhismo, fossem expostas em uma sala separada. Manet e Renoir ficaram furiosos e indignados pelo fato de o patriarca do grupo ter traído seu estilo comum em nome de experimentos com jovens novatos de 25 anos. Duran Ruel ficou horrorizado. Ele tinha acabado de acostumar os compradores ao impressionismo clássico de Pissarro, e este literalmente declarou esse estilo ultrapassado e começou a trazer quadros cobertos de pontos coloridos secos, que nem mesmo os colecionadores mais fiéis queriam comprar. O surgimento da famosa pintura de Seurat, Um Domingo de Verão na ilha de Grande Jatte, ao lado das novas paisagens pontilhistas do Pissarro, de 56 anos, tornou-se a principal sensação pública e escândalo da última exposição dos impressionistas. No entanto, ninguém quis comprar as pinturas pontilhistas de Pissarro, nem mesmo Duran Ruel. Em 2022, a tela monumental de Georges Seurat, As Modelos, versão pequena, pintada em 1888, foi vendida por impressionantes 149 milhões de dólares. O pontilhismo não teve continuidade devido a razões sobre as quais falarei a seguir, mas tornou-se um marco importante na busca por novas formas e abordagens na pintura, algo que praticamente só Pissarro conseguiu reconhecer à primeira vista, mas logo levou o troco. Naquela época, as pinturas pontilhistas de Pissarro foram um fracasso. Ninguém as comprava. A família dele rapidamente voltou à pobreza extrema. Pissarro escreve para Lucien em 1887. Anos de esforço árduo para construir um nome, trabalhando como se fosse 4 pessoas, e tudo isso em vão. Quando chega a hora de pagar, os burgueses viram as costas. É preciso se humilhar, pedir para que, por caridade, comprem alguma mísera tela sua. Dá vontade de largar tudo. Para alimentar os 3 filhos e a esposa, o artista de 57 anos passa a pintar leques com guache para pequenos burgueses à noite. Vamos analisar as obras desse período difícil. Primeiro, vamos olhar para a Camponesa de 1876. Uma moça simples do campo, com um lenço rosa, está de pé diante de um fundo verde. Ela baixou o olhar e está imersa em seus pensamentos. Não há nenhuma sofisticação artística nesse retrato. Pissarro mostra que uma mulher sem instrução do interior também é capaz de sentir e pensar, assim como uma dama da alta sociedade. Preste atenção na técnica, nas pinceladas, elas ainda são impressionistas.
E agora vamos compará-la com uma tela pintada na técnica pontilhista, Colheita de Maçãs em Eragny, de 1888. De perto, essa tela realmente parece cheia de pontos, mas basta dar alguns passos para trás e as pinceladas pontilhadas de cores puras se unem em um sistema rigoroso e preciso, banhado por cores puras. Veja como ele faz pequenas pinceladas alongadas de várias cores lado a lado. Uma pintura assim dá muito trabalho. Cada cor deve estar em seu devido lugar, e as proporções das cores mudam o tom geral. Por isso, é preciso ter muito cuidado para não exagerar em uma cor. Veja, ali em uma área que representa a sombra, estão reunidas praticamente todas as cores, e a mudança das proporções delas altera a cor e cria transições suaves. Para criar uma pintura como essa, o artista levava de alguns meses até meio ano. Nesse tempo, ele poderia ter feito até uma centena de quadros no estilo impressionista. Além disso, os pontos eram menos livres que as pinceladas. É como se roubassem a dinâmica e o ar, tornando-se um experimento curioso, meticuloso, porém bastante limitado. Por 4 anos, Pissarro se dedicou honestamente ao pontilhismo, enfrentando pobreza, discussões com colegas e trabalho árduo. Por volta de 1889, ele passa a se sentir oprimido pelos limites rígidos do método. A técnica pontilhista exigia muito tempo e precisão, fazendo com que Pissarro perdesse a espontaneidade, a vivacidade do momento e a dinâmica da natureza e das cores. Em 1890, Pissarro escreve a um amigo, o arquiteto Henri van de Velde: "Eu abandonei essa teoria, felizmente, a tempo. Concluí que não consigo expressar minhas sensações com essa técnica, nem transmitir o movimento e as mudanças da natureza. Obviamente, eu não fui feito para esse tipo de arte. Ela me dá a impressão de uma indiferença niveladora, igualadora, como a morte." E Pissarro toma uma atitude corajosa. Ele reconhece que o método de Seurat não serve para ele. Abandona os pontos e retorna ao estilo livre do impressionismo. Nem todos nós somos capazes de admitir nossos erros. Nem todo mundo está pronto para arriscar 4 anos da vida e dizer: "Eu estava errado." Mas, como já sabemos agora, ele não estava errado. O pontilhismo conquistou um lugar sólido nos salões da arte, e Pissarro se tornou um dos poucos que tiveram relação com isso. 4 anos não foram em vão. A pincelada de Pissarro ficou mais fino e limpo, como se ele aprendesse a dividir a pincelada em partes. Isso se tornará uma característica importante do estilo único de Pissarro. Preste atenção nas obras seguintes dele. Por um tempo, e até mesmo depois, ele vai usar a mesma mistura de diferentes manchas de tinta diretamente na tela. Só que os pontos vão se transformar em pinceladas. E isso cria uma dinâmica vibrante e magnífica. Para ser sincero, eu gosto mais desse período pós-pontilhista dele. O retorno ao impressionismo, em 1890, não só trouxe de volta clientes para Pissarro, mas também lhe proporcionou o tão esperado triunfo financeiro e status mundial. O público daquela época gostava muito de histórias sobre retornos repentinos, e a notícia de que o patriarca do impressionismo, que havia se afastado, estava de volta, de forma paradoxal, acabou fortalecendo ainda mais sua lenda. Assim que Pissarro abandonou o método pontilhista e voltou à pincelada livre e vibrante, Paul Durand-Ruel imediatamente retomou as compras. O negociante prontamente pegou todas as suas novas telas e voltou a pagar adiantamentos regularmente. Só que agora já chegavam a 20 mil francos por ano. Em fevereiro de 1892, Durand-Ruel organizou em Paris uma grande exposição individual de Pissarro, 50 quadros e 20 guaches. A exposição foi um grande sucesso entre críticos, colecionadores e público. As pinturas eram vendidas diretamente do salão por preços recordes para ele, de 1.500 a 3.500 francos por tela. Foi justamente o dinheiro das vendas das paisagens impressionistas de pincelada livre após 1890 que permitiu a Pissarro realizar o que ele sonhava há décadas. Em 1892, ele comprou dos proprietários a casa e o terreno em Eragny-sur-Epte, quitando todas as dívidas da família. E então aconteceu uma desgraça que, por uma feliz coincidência, acabou se tornando também seu bilhete de sorte. Desculpe pela tautologia. No início dos anos 90, Pissarro enfrentou uma grave doença nos olhos. A supuração do canal lacrimal não permitia que o artista de 60 anos trabalhasse ao ar livre. Qualquer vento frio, poeira ou sol forte causava uma dor intensa e inflamação. Os médicos proibiram que ele pintasse ao ar livre. Consegue imaginar como é para um artista cuja vida é feita de sessões ao ar livre? O que fazer? Será que ele deve abandonar a pintura quando o sucesso finalmente chegou? É claro que você entende que uma pessoa como Pissarro não poderia fazer isso. Por isso, ele faz uma manobra e decide simplesmente subir acima da poeira. Pissarro começa a ir quase diariamente para diferentes cidades e aluga quartos nos andares superiores de hotéis em Paris, Rouen, Dieppe e Havre. Ele abre a janela e pinta a cidade de uma perspectiva aérea. A partir desse momento começa seu famoso período de paisagens urbanas.
Essas séries, especialmente os boulevards parisienses, eram compradas por colecionadores franceses, americanos e europeus antes mesmo da tinta secar nelas. No final da década de 1890, Pissarro passou de um eterno devedor insolvente para um patriarca do impressionismo, rico e reconhecido mundialmente. Convenhamos, é impossível entender um artista e sua obra sem conhecer esses detalhes da sua vida. É por isso que eu sempre conto para vocês sobre as pinturas pelo olhar do artista, às vezes inflamados, mas que continuam enxergando. Inscreva-se, isso é só o começo. O interior rural fica no passado. Pissarro descobre a poesia de uma enorme e fervilhante metrópole industrial. A ideia de criar séries já existia naquela época. Claude Monet já havia pintado seus famosos Montes de Feno e a Catedral de Rouen, mostrando como as cores e tons mudam em objetos idênticos sob diferentes épocas do ano ou condições climáticas. Acredito que as séries de cores de Claude Monet demonstraram claramente ao público da época como os objetos mudam de aparência sob diferentes iluminações. Ao observar os montes de feno e a catedral, percebemos o clima, a estação e que tanto o Monte Rosa quanto a Catedral Azul, na verdade, têm cor de areia. Nosso cérebro conclui isso automaticamente na vida real. Foram os impressionistas que conseguiram captar esse efeito e transferi-lo para a tela primeiro, e Camille Pissarro adota esse método. Vamos dar uma olhada em sua famosa série Boulevard Montmartre, pintada em 1897 da janela do hotel Grand Hotel de Roissy. Pissarro pintou esse boulevard 13 vezes. Primeiro, vamos olhar para o Boulevard Montmartre da coleção do Hermitage. A larga artéria da rua se aprofunda na tela. Vemos prédios de vários andares, carruagens e pequenas figuras de pedestres. Preste atenção. As figuras não têm detalhes, são pinceladas rápidas e manchas que transmitem a pulsação e o movimento intenso da cidade cheia de gente. Agora vamos comparar essa obra com o mesmo local em outro horário, o Boulevard Montmartre à noite. Você sente como o espaço se transforma apenas com o uso da cor. As silhuetas dos prédios se misturam ao céu escuro, mas veja como o asfalto molhado brilha. As luzes elétricas e a gás se refletem nas poças com brilhos amarelos, brancos e laranjas intensos, e nós reconhecemos sem erro a mesma cena, só que em outro momento do dia. Apesar da enorme fama, que finalmente chegou para ele no final da vida, com mais de 60 anos, Pissarro continuava sendo o mesmo trabalhador humilde, para quem a obra de toda a sua vida era mais importante do que contas bancárias. De sua carta para o filho Lucien, a pintura, a arte em geral, me fascina. Nisso está a minha vida. Quanto ao resto, não me importo. Quando você coloca toda a sua alma e toda a nobreza que existe em você em algo, sempre encontrará uma pessoa próxima que vai te entender. No outono de 1903, Pissarro, apesar da idade avançada e da saúde cada vez mais frágil, continuava trabalhando ativamente. Ele acabara de voltar a Paris vindo de Havre, onde pintou mais uma série de paisagens marítimas e vistas do porto. Nos primeiros dias de novembro, Pissarro adoeceu gravemente. Ele desenvolveu um abscesso sério na próstata. Devido à infecção, sua temperatura subiu drasticamente. O médico chamado para ver o artista insistiu em uma intervenção cirúrgica urgente para drenar o abscesso. A operação ocorreu em casa, mas o organismo enfraquecido do artista não resistiu. Ele desenvolveu uma infecção generalizada e a sobrecarga no coração foi fatal. A despedida do patriarca do impressionismo foi modesta, sem pompas ou honrarias estatais, que ele próprio sempre recusou em vida por suas convicções anarquistas e sua modéstia profunda. Pissarro foi enterrado no famoso cemitério parisiense Père Lachaise, setor 23, no jazigo da família. No seu funeral compareceram todos os companheiros sobreviventes da Revolução Artística: Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Signac, além de inúmeros jovens artistas para quem ele sempre foi o principal pai e mentor. Pissarro não era um inovador ousado como Monet, nem tinha o brilho virtuoso e mundano dele, mas sem seu caráter, o impressionismo teria se perdido em conflitos internos, sem alcançar reconhecimento mesmo com Jean Riel. Sem ele, não teríamos dois monstros do pós-impressionismo, Paul Cézanne e Paul Gauguin, que o consideravam seu mestre. Ele foi o único que participou de todas as 8 exposições independentes dos impressionistas. O único que não teve medo, aos 55 anos, de recomeçar tudo do zero no pontilhismo e depois voltar atrás. E o único que até o fim acreditou: o mais importante não é dinheiro ou opinião dos críticos, mas a honra de pintar o que realmente vê, seja nas margens do Mar do Caribe ou numa paisagem pastoral perto de Paris. Amigos, eu criei este canal para contar para vocês sobre arte de forma simples e envolvente. Eu adoro fazer isso.
E cada novo vídeo é o meu pequeno projeto, para o qual preciso construir uma narrativa interessante, selecionar às vezes até 500 fotos, organizá-las corretamente e legendá-las. É um trabalho grande, mas priorizo qualidade à quantidade. Vou continuar fazendo isso, mas o seu apoio seria muito útil para mim. Por favor, torne-se um patrocinador do canal aqui no YouTube ou faça até mesmo a menor assinatura no Boost ou no Patreon. Vou deixar os links na descrição. Vamos criar a comunidade de arte mais bem informada do mundo. E obrigado por assistir.